Boa tarde, e eu inicio nesse momento mais um vídeo aqui para o canal A Palavra Declara. E peço agora que em nome de Jesus o Pai nos abençoe, o Pai traga sabedoria para os nossos corações, ilumine os nossos olhos, para que possamos amar e compreender a sua verdade que está na sua palavra. Eu fico sempre aqui no meu local de trabalho e sempre que dá eu venho gravar um vídeo falando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é fiel e verdadeira e veio trazer as boas novas de Deus para nós. E nessa tarde eu aqui pensando nessa guerra que está acontecendo em Israel, é muito triste ver tantas pessoas morrendo, fugindo com medo, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela se cumpre. Embora nós não possamos em algum momento compreender, muitas pessoas vão dizer por que Deus permite essas guerras, por que Deus permite tanta morte. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, mas Deus ele dá escolhas ao homem e ele diz as consequências das escolhas do homem. E em sua palavra, nos mostra que ele sempre enviou profetas, ele sempre enviou pessoas que mostrassem a sua vontade e que mostrassem as consequências da desobediência à sua vontade. E então, até chegar em Jesus. E Jesus, ele veio como um homem e como aquela pessoa que em tudo obedeceu à vontade do Pai, para que ele fosse exemplo para nossas vidas, para que olhando para ele, nós pudéssemos andar de forma agradável diante do Pai. Mas mesmo assim, Jesus vindo, Jesus derramando graça, vida e amor em nosso meio, nós nos voltamos para as coisas que desagradam ao Pai. Mas Jesus, quando ele andou na terra, ele cumpriu até o fim o propósito a qual ele tinha sido enviado. E foi para a cruz e morreu por nós. E eu meditando no livro de João, que fala do novo nascimento, quando Nicodemos se encontra com Jesus. Ele reconhece ali diante de Jesus que Jesus tinha vindo de Deus, que Jesus era uma pessoa de Deus, porque como Jesus ia fazer milagres tão grandiosos se não tivesse a vida de Deus, a presença de Deus, algo sobrenatural com ele? Mas mesmo assim, ele não conseguia sair da posição que ele tinha e confessar aquilo publicamente, porque tinha receio das pessoas, dos pensamentos das pessoas, do que elas poderiam dizer. E Jesus mostra para ele o que era necessário. Necessário um novo nascimento, é necessário um encontro com Deus, é necessário ter a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer, precisamos apenas crer. Crer que Jesus é o Senhor. Crer que Ele veio e fez o que era necessário. Crer que através do sacrifício dele nós temos vidas. Crer que quando Ele andou sobre a terra, Ele fez maravilhas, Ele trouxe vida, Ele trouxe luz, Ele transformou todas as coisas por onde Ele passava. Então, quando nós cremos nisso, nasce fé em nossos corações. Nós temos um encontro com Ele e temos nossa vida transformada para amar, para adorar e para servir ao Pai, amando a Jesus, sendo como Jesus. Porque tudo se baseia em crer, aceitar e confessar. Crer de todo o coração que Jesus é o Senhor. Confessá-lo, servi-lo, caminhar como ele caminhou. Recebeu o selo, a presença do Espírito Santo em nós, que nos ensina, que nos santifica, que nos ajuda a viver a vontade do Pai a cada dia. E quando entendemos isso, entendemos que estamos aqui neste mundo
para andar como ele andou, para ser como ele foi, para ter esse amor em nossos corações, esse amor que vai desejar ganhar outras vidas para o Pai. Porque Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para condenar o mundo. O discurso dele foi um discurso de vida, de paz, de amor, de cura, de salvação, de milagres. Por onde ele passava, coisas grandiosas aconteciam. Embora tivesse opositores, embora tivesse aqueles que tentassem atrapalhar o propósito a qual ele foi enviado, mas não conseguiram. Porque o poder de Deus, a vida de Deus que estava com ele era maior. Ele era a própria vida, ele era a própria luz, ele era o verbo, ele era a palavra. Então ele cumpriu tudo o que foi necessário. E quando cremos nele, essa força, esse poder habita conosco, para que sejamos capazes de amar, para que sejamos capazes de, assim como ele, falar palavras de vida, para que pessoas sejam livres, libertas, curadas, para que pessoas tenham um novo nascimento, um novo encontro com o Senhor e mude a sua realidade de vida. Porque, como eu falei, falo novamente, Jesus veio não para condenar, mas veio para salvar o mundo por meio do amor do Pai, porque, como a palavra declara, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal maneira, uma maneira inexplicável. Nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos entender, mas Ele amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus. E Jesus, com o amor do Pai, cumpriu toda a sua trajetória e venceu. E assim, quando temos um encontro com Ele, quando nascemos espiritualmente, por meio da revelação do Espírito Santo, de quem é Jesus em nossas vidas, do que somos nele, temos um coração aberto para servi-lo, cheio de amor, cheio de desejo de cumprir o seu propósito, o propósito que Ele colocou em nossos corações aqui nessa terra, de sermos canais de vida, de sermos canais de cura, de sermos canais de salvação. Essa é a nossa missão. Esse é o principal propósito para aqueles que são alcançados pelo Senhor, de fazer a sua vontade, de ser como Ele foi, de continuar a sua trajetória aqui na terra. E esse é o meu desejo, que vidas possam ser alcançadas, que eu possa ser um canal de luz de vida para outras pessoas. E isso, todos os dias, é uma trajetória que nós vivemos, a cada dia sendo transformados pelo seu poder em nossas vidas. Mas só somos transformados quando desejamos, quando buscamos, quando estamos com os olhos na sua palavra, que é o poder, é a vida, é a revelação, é a vontade do Pai para caminharmos. São as veredas de justiça na qual devemos trilhar os nossos passos. Ela nos dá a direção certa. O Espírito Santo nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento, o discernimento para fazer aquilo que o Pai quer de nós. Então, essa palavra que eu deixo nesta tarde, que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor sopre vida, cura, milagre, salvação, porque Ele conhece cada um de nós, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E quando vamos a Ele com um coração sincero, verdadeiro, não somos rejeitados. Ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos ouvir, para nos abraçar. E é isso que nessa tarde eu desejo, que possamos amar a vida do Senhor, que possamos desejar que Ele toque os nossos corações, as nossas vidas, e possamos ter essa transformação em nós. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite.